Que apoio existe para as vítimas de violência doméstica? O que é uma casa de abrigo? Como funciona e qual a importância destes espaços? Servem para proteger e construir? São espaços de proteção ou de esperança? É disso que falamos hoje com a ajuda da nossa convidada, a doutora Mónica Araújo de Albuquerque, licenciada em Psicologia Clínica, pós-graduada em Género, Poder e Violência, tem também mestrado em Estudos sobre Mulheres, diretora técnica da primeira Casa de Abrigo, da Associação de Mulheres contra a Violência, foi em 2001. Agora, nesta altura, é vice-presidente da associação e está também ainda na coordenação do Centro de Crise na área da violência sexual. Este é um podcast em parceria com a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Tenho por isso comigo a Procuradora-Geral Adjunta jubilada Fernanda Alves, que é membro da associação e dirigiu já a secção contra a violência doméstica no DIAP de Lisboa. Tem também vasta experiência neste tema. Muito obrigada às duas. Começa então por si, naturalmente, doutora Mónica. Quantas casas existem nesta altura? Tem ideia? Casas de acolhimento? E que casas são estas? Bom dia, obrigada pelo convite em nome da Associação de Mulheres contra a Violência. Bom dia, é um prazer estar aqui ao lado da doutora Fernanda Alves, uma mulher que também tem vindo a contribuir muito nesta área da luta pela igualdade e contra a discriminação a que as mulheres e as crianças continuam sujeitas. Os números certos eu não os trouxe, mas nunca variam muito entre as 34 e 36 casas de abrigo. Neste momento as mulheres contam com uma rede nacional de apoio a vítimas de violência doméstica, uma rede que funciona de norte a sul do país e que disponibiliza vários serviços especializados na área da violência doméstica. A Associação de Mulheres contra a Violência é uma das entidades que pertence a esta rede nacional e tem neste momento 2 casas-abrigo que dispõem com profissionais altamente especializados para mulheres e crianças que estejam em situação de grave risco de vida físico e risco de vida psicológica também. Não sei E que casas são estas? Ou seja, para quem ouve falar, casa de abrigo, violência doméstica, as mulheres podem lá ficar ou podem ser conduzidas a este espaço para ficarem longe do agressor, mas afinal, que casas é que são estas? De que espaço é que estamos a falar? As casas-abrigo são espaços residenciais que têm um caráter de confidencialidade, que promovem a segurança e a proteção a situações de violência doméstica de alto risco. Eu acho que é importante frisar isto. Nem todas as situações de violência doméstica são situações necessariamente que carecem, ou seja, que necessitam de uma casa-abrigo especializada e de alta segurança. Pretende que seja uma alternativa, acima de tudo, segura. Tem um período médio de permanência de 6 meses, portanto, de facto, é temporário. Ele pode ser, cada situação é única, temos situações em que estes 6 meses são, de facto, muito reduzidos para recomeçar, porque é isso que acontece, as mulheres e as crianças, deixam toda a sua vida, não é? Deixam os seus empregos, as crianças deixam as suas escolas, muitas vezes ficam inibidas de contactar com familiares por questões de segurança, até que tudo se resolva. 6 meses é uma ilusão. Mas não há um tempo máximo, há? A lei prevê que esta reavaliação por parte da equipa técnica e de todas as condições e de todo o sistema que funciona, às vezes a um ritmo que não é compatível com esta necessidade de estar temporariamente numa casa-abrigo. Às vezes o temporário arrasta-se, mas a lei prevê que a prorrogação não seja superior a outros 6 meses. Portanto, nós temos aqui uma estimativa de 1 ano. O tempo médio de permanência nas casas-abrigo da Associação de Mulheres contra a Violência, ele de facto anda muito próximo dos 6 meses. Mas porque há mulheres que necessitam muito menos de 6 meses,
E depois há outras mulheres que necessitam até muito mais que 1 ano, principalmente quando falamos em mulheres indocumentadas. Não ter um documento, não ter uma casa, não poder ter um emprego, prejudica muito qualquer situação de autonomia do agregado, da mulher e das crianças que estão na casa-abrigo. E depois também há situações que são reavaliadas e que nós identificamos em conjunto com a vítima que ainda não há condições de segurança para ir para a comunidade. A violência doméstica e a violência contra as mulheres é de facto um problema que tem vários níveis. É um problema social, é um problema de saúde pública em primeiro lugar, não é? É um problema educacional, é um problema de segurança e é um problema de crime. Portanto, cruzar todos estes domínios para assegurar a proteção e a segurança e a responsabilização dos agressores, não chegam estes 6 meses e às vezes não chegam o ano, os 12 meses, e vão vivendo e vão permanecendo e vamos trabalhando sempre nas tomadas de decisão, na consciência também das dificuldades que é neste momento estar em Portugal, ser mulher e acrescentando ser vítima de vários crimes, não é? Porque a violência doméstica tem depois vários crimes também associados, são histórias de sobrevivência de vários anos muito complexas. Para as pessoas chegarem a estas casas, doutora Fernanda, vem de um processo que começa nas autoridades e neste caso também no Ministério Público. E, portanto, trabalhou também em articulação muitas vezes para se tentar encontrar solução para estas vítimas. Na maioria dos casos, quando a queixa chega, quando a comunicação é efetuada pela PSP, geralmente é a PSP nos meios urbanos que faz as comunicações, porque geralmente é sempre a PSP que intervém, a queixa é feita na PSP ou a PSP vai ao local porque existe um flagrante, portanto a PSP comunica a situação ao Ministério Público, mas quando chega ao Ministério Público, na maioria dos casos, a vítima já foi encaminhada para a situação de emergência e já foi encaminhada, às vezes, para uma casa-abrigo. Portanto, o Ministério Público, na maioria dos casos, já tem a situação de facto encaminhada. Portanto, às vezes é preciso também desmistificar aquilo que eu ouço muitas vezes, que é o Ministério Público que coloca as vítimas em casa-abrigo. Não é o Ministério Público que coloca as vítimas em casa-abrigo, nem isso é uma medida de coação, como se diz para a vítima. A vítima não é prisioneira e o agressor, em vez de estar fora de casa, é a vítima que é colocada em casa-abrigo. Não necessariamente. Portanto, cada vítima também é um caso específico e há que fazer também o fato à medida daquela vítima. Portanto, na maioria dos casos, é a PSP que, juntamente com as associações de apoio à vítima, fazem a sinalização da vítima para o centro de emergência e depois o centro de emergência, que após a avaliação de risco, encaminha a vítima para uma casa-abrigo. Muitas vezes acontece-nos, inclusive, quando queremos ouvir a vítima, já não sabemos onde a vítima se encontra. Tivemos imensos casos em que demorámos mais de 3 semanas, mais de 1 mês, 2 meses a tentar localizar a vítima em casa-abrigo ou qual era a instituição que tinha a casa-abrigo onde a vítima estava colocada. Isso depois também delonga as diligências todas e às vezes torna-se difícil depois também requerer as medidas de coação ao agressor, ao juiz, para aplicar as medidas de coação para o agressor, que passam também pelo próprio afastamento da residência e proibição de contactos, porque o facto da vítima estar em casa-abrigo não obsta a que seja aplicada uma medida de coação de afastamento da residência, porque a vítima pode, como a doutora estava a falar, a doutora Mónica estava a falar, pode dar-se o caso da vítima estar 2 meses, 3 meses em casa-abrigo e querer e ter condições para voltar a casa, e nessa perspectiva é preciso que o agressor já
não esteja em casa. Portanto, o facto da vítima estar em casa-abrigo não desonera ao Ministério Público fazer as diligências tendentes à aplicação de uma medida de coação de afastamento da residência por parte do agressor e também de proibição de contacto. E esse sigilo, então, é assim tão extremo, não é? Porque às vezes nem para as próprias autoridades não há uma passa. entidade que centralize a quem o Ministério Público possa de imediato perguntar em que instituição é que a vítima se encontra acolhida. Nós não queremos saber a morada da casa-abrigo, queremos saber a instituição que detém a casa-abrigo, no sentido se me disserem a MCV que está a acompanhar a vítima em casa-abrigo. Toda a minha comunicação é para a sede da MCV, nunca para a morada da casa-abrigo. Portanto, importa muitas vezes saber rapidamente qual é a instituição que está a dar o apoio à vítima. E isso é extremamente difícil de conseguir saber. Portanto, muitas vezes demora imenso tempo, e o que retarda muitas vezes as declarações para a memória futura da vítima, também estabelecer o contacto com as técnicas da casa-abrigo para saber qual é a situação da pessoa, se a pessoa se quer regressar no imediato a casa ou não, porque muitas vezes há a situação das crianças, não é? É preciso articular com a CPCJ ou com o Tribunal. No caso das SAFETs, que têm um núcleo de apoio à criança, portanto, é preciso articular com o magistrado que tem a seu cargo a promoção dos direitos da criança para definir o projeto de vida daquela criança o mais rápido possível. Por isso é preciso que todas as entidades tenham o conhecimento e para se articularem e coordenarem todos os procedimentos a prosseguir. Doutora Mónica, a partir do momento em que uma vítima entra na instituição, não há a quem tenham que fazer qualquer tipo não prestam informação obrigatória a ninguém dizendo esta pessoa está aqui. Fazemos. Na associação é um dos primeiros procedimentos que temos no acolhimento de uma mulher e das suas crianças, ou uma mulher sozinha. Nós enviamos de imediato uma informação aos processos que a mulher tem conhecimento que existem, porque aí temos outro desafio, não é? Fica lá escrito no processo, ou seja, qualquer pessoa que consulta aquele processo consegue ver ou não é assim? Não percebi. Quando diz é comunicada ao processo, é comunicada, essa informação sim, fica explícita no... Normalmente, sim. Quando já há uma denúncia feita, não é? Há a atribuição de um estatuto de vítima. Esse estatuto de vítima é atribuído à mulher e deverá também ser atribuído a cada uma das crianças que acompanha esta mulher, esta mãe. E há uma referência de um número que rapidamente o Departamento de Ação e Investigação Penal identifica. Se já há processos na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, também é fácil depois haver essa articulação imediata com a comissão que acompanha, isto porque talvez seja importante mencionar este caráter de segurança e de confidencialidade das casas-abrigo obriga a que, e é por isso que é importante existir esta rede nacional, obriga a que as mulheres e as crianças sejam acolhidas em zonas muito distantes da sua residência. Essa era também uma das minhas questões, ou seja, se é sempre assim. A maioria das vezes, a avaliação de risco que é feita, que é a primeira, não é? O primeiro instrumento e a primeira medida que deve ser aplicada quando nós estamos perante uma vítima é, primeiro, a situação da sua segurança e as necessidades que tem. É preciso ir a um hospital, não é... está bem fisicamente e não precisa de qualquer intervenção. Há primeiro esta avaliação de risco de vida, não é? E depois há uma série de questões que são avaliadas, quer pelos órgãos de polícia, os OPCs, quer depois pelas organizações que disponibilizam o apoio a estas vítimas, que é a chamada avaliação de risco. Há primeiro essa avaliação de risco, onde também é identificada a zona ou as zonas de maior risco para aquele agregado. Vamos imaginar, há um agregado que vem da zona do Algarve, mas a família do agressor, que não é apoiante, vive em Lisboa.
Nós já temos aqui 2 zonas geográficas que não são as mais adequadas para um projeto desta mulher e destas crianças, não é? Portanto, nós vamos ter depois que procurar na plataforma de gestão de vagas. Portanto, há uma plataforma onde todos os dias as casas-abrigo da Rede Nacional colocam as suas vagas, e aqui vagas estamos a falar de quartos. A casa-abrigo, podemos adiantar agora um bocadinho como é que são então estas casas-abrigo? São apartamentos ou são vivendas, não é? Ou se é uma coisa Depende, completamente isolada? as casas-abrigo são todas muito diferentes, porque a realidade do nosso país também é muito diferente. É diferente viver em Lisboa, que é uma zona mais urbana, é diferente o centro do Porto, quando falamos de terras um bocadinho mais pequeninas, onde toda a gente se conhece, não é? E às vezes até onde as casas-abrigo são identificadas, mas há uma comunidade que se estrutura, que se junta também para proteger aquele grupo de pessoas que naquele momento precisam dessa proteção. As casas pretendem ser o mais próximo da realidade das mulheres e das crianças, portanto é aquilo que é mais próximo das nossas casas. Tem uma cozinha, tem várias casas de banho, porque normalmente as casas-abrigo acolhem muitos agregados, não é? Pelo menos, vou falar da experiência da associação. Uma casa-abrigo acolhe 5 agregados, tem ali capacidade para 5 agregados, uns quartos maiores, outros quartos mais pequenos, exatamente para proporcionar a cada família alguma privacidade, e há alguns momentos em que só está aquela família. Tem depois as partes comuns, uma sala, uma casa de jantar, tem um espaço de crianças, onde as crianças podem brincar, onde em 2020 tivemos que criar uma sala de aula, não é? Com várias secretárias, com várias cadeiras, para fazerem a telescola, para estarem em ligação com a escola, mas são, acima de tudo, espaços que pretendem ser uma casa temporária, onde vão poder refletir, vão poder estar num contexto não violento. A violência é uma das regras fundamentais de convivência na casa-abrigo. Agora, é uma casa comunitária, é uma casa onde as mulheres têm de lidar com muitas outras mulheres de diferentes culturas, de diferentes religiões, com diferentes educações, mas que têm algo que é muito comum, que é serem mulheres e serem vítimas de violência masculina. Eu acho que isto é o que nos une. As casas... Ainda sobre a casa, permita-me só, a mulher não paga nada. Não. Ou seja, a partir do momento em que entra, ou que é aconselhada, porque também o pode negar. Era essa também uma questão que gostava de colocar, que é se a mulher se pode recusar a ir, e entrando, se há algum compromisso financeiro que tenha que assumir por permanecer na casa. Os serviços da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, quer as estruturas de atendimento, quer as estruturas de apoio à emergência, quer as casas-abrigo, são totalmente gratuitos. É um direito que assiste a qualquer vítima, mulher ou dependentes. E aqui não falamos só das crianças, falamos de dependentes, porque há agregados que têm, há mulheres que vivem com as suas mães, não é? E temos aqui várias gerações a que prestar apoio, e são todas vítimas de violência por parte daquele agressor. Querer entrar numa estrutura de acolhimento como a casa-abrigo implica necessariamente saber muito bem o que é que implica. A tomada de decisão e o consentimento tem que ser muito claro. As mulheres têm o direito de estar informadas do que é estar numa casa-abrigo, do que é que implica aquela casa-abrigo permanecer um sítio seguro para todas as outras mulheres e todas as outras crianças que lá estão, o que é que implica a confidencialidade, o que é a confidencialidade,
porque Isto levanta alguns problemas às vezes, ou nem por isso? não levanta problemas, porque as próprias vítimas, nós quando somos vítimas e nós quando necessitamos de uma proteção, percebemos que a única forma é a confidencialidade e a segurança, e que há acordos, há regras que têm de ser estabelecidas e têm de se fazer sempre cumprir. E há pouco falava de uma delas, por exemplo, e deve ser uma dificuldade quando se está a passar por este tipo de situações, que é o não contacto com familiares ou com o exterior, com a vida que deixaram para trás, neste caso, e com as pessoas, se calhar, que também que as apoiavam nessa altura. E depois ali, como diz, é todo um compromisso novo numa realidade com um conjunto de pessoas que está a passar pelo mesmo, mas que dizem pouco àquela pessoa naquela hora. Nós costumamos dizer que no primeiro dia em que a mulher e as suas crianças entram numa casa-abrigo, começamos a trabalhar o seu projeto de autonomia, não é? Em conjunto. Eu acho que isto é muito importante. É um insucesso obrigar alguém a fazer algo que desconhece e que nem sequer tem informação, e vai acontecendo também, mais no sentido, o sistema também não tem muitos recursos, não é? E aquilo a que nós assistimos hoje é, não havendo recursos na comunidade, a casa-abrigo acaba por ser, e esta rede, vamos falar desta Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência, acaba por ser o único instrumento que existe de uma proteção mínima a estas crianças e a estas mulheres, não é? Porque não há alternativa habitacional. Isso é um grave problema. Porque se calhar É um grave- nem E também nem para as necessitariam. casas-abrigo, não é? Porque deturpa um bocadinho o objetivo da casa-abrigo, não é? Porque Daí a ser casa-abrigo não pode ser uma solução para problemas habitacionais, sociais e económicos. E a outra estrutura falha no apoio habitacional, no emprego, nos apoios económicos, e depois às vezes a única solução é encaminhar as vítimas para casa-abrigo, não é? Porque às vezes bastava uma casa, se calhar até na zona onde faziam a sua vida habitual, e uma ajuda com o nesse complemento sentido. de medidas. de medidas de coação ao agressor, obviamente, não é? Exatamente. Eficazes, Exatamente. com o complemento do apoio económico ou social, e nessa parte que fala, estou-me a lembrar, por exemplo, de um caso extremo, que tive de uma CPCJ encaminhar uma senhora e 2 filhos, um mais pequenino e outro já adolescente, para casa-abrigo, porque as crianças vivenciavam, além de serem também vítimas diretas da violência perpetrada pelo pai, vivenciavam também a violência entre o casal. E a CPCJ ficou no impasse, não sabia como é que havia de solucionar, então a solução mais fácil, no fundo, foi encaminhar aquela senhora para proteger as crianças, para casa-abrigo com as crianças. Pronto. E o projeto de vida daquelas pessoas passou pela integração numa casa-abrigo. Quando o Ministério Público estava a diligenciar por medidas de coação que foram eficazes, máximo que vieram redundar na prisão preventiva, e depois tivemos o paradigma e a coisa que não se percebe muito bem, termos um agressor em prisão preventiva e termos uma mãe e os seus 2 filhos em casa-abrigo. E depois não podiam voltar, porque entretanto a senhora perdeu o emprego e acabou por perder a casa, porque o arrendamento estava em nome do senhor e as estruturas locais de apoio não foram suficientemente inteligentes para passar o arrendamento para o nome da senhora ou para dizer calma, porque a senhora vivia nesta casa. Ela entretanto perdeu o arrendamento, o direito à casa, ficou sem emprego e foi transferida para o Minho, para uma casa-abrigo para o Minho, a meio do ano letivo dos meninos, que acabaram por perder o ano, e durante mais de 6 meses foi impossível trazer a senhora para a sua área de residência, para Lisboa, com as crianças, porque não se conseguiu um apoio social, não se conseguiu reintegrar a senhora no mercado de trabalho, não se conseguiu fazer o apoio económico e arrendar uma casa para a senhora, não se conseguiu fazer isso. Estamos a falar desse problema, não é? E desse Desse déficit problema de resposta e desse social. déficit de resposta. Mas também presumo que as 30 e poucas que falamos não sejam sempre também, se calhar, suficientes para as tais classificações de emergência. Ou que experiência é que têm nesse sentido? Ou seja, quando não há vaga, o que é que se faz? O que é que acontece a estas mulheres?
tem sido agora, recentemente, mais comum não haver, não é bem não haver vagas, porque há sempre alguma vaga, mas as vagas não serem com o perfil do agregado que temos. Porque pode haver 2 vagas na casa-abrigo da AMCV e nós termos aqui assim um agregado de 3 ou de 4 pessoas que necessita de acolhimento. É mais neste sentido, e há que diferenciar estas coisas, não é? Exatamente porque nós tentamos sempre que as casas-abrigo tenham quartos individuais para cada agregado. Muitas vezes é necessário partilhar quarto, porque a situação de risco é superior ao desafio de partilhar um quarto com outro agregado ou com outra mulher. Embora isso aconteça pontualmente, mas é importante também transmitir isso às mulheres quando explicamos o que é uma casa-abrigo, quando falamos das regras das casas-abrigo, quando falamos da importância da sua segurança e da segurança das equipas técnicas. Nós ainda não focámos aqui a segurança das equipas técnicas, que é também muito, muito importante. Então, para fecharmos a parte da mulher, quais são as regras, assim, as principais, que uma mulher, a partir do momento em que aceita, em que é esclarecida sobre o que é esta casa, tem de aceitar? Não violência, confidencialidade e não consumir nem álcool, nem qualquer forma de drogas, ou seja, nada que possa interferir com o seu discernimento claro, objetivo e com a sua tomada de decisão plena enquanto está naquela casa-abrigo. E essa confidencialidade, o que é exigido? Ou seja, não há telefonemas? Também não se recebem? Como é que funciona? Porque hoje é fácil uma localização através de um telemóvel. É. E tem acontecido. É por isso que é importante, antes da entrada na casa-abrigo, a associação tem um centro de atendimento que faz toda a avaliação dos encaminhamentos que são realizados para o acolhimento em casa-abrigo. Vou dar um exemplo. Nós abrimos vagas na plataforma e temos entre 15 a 18 pedidos de acolhimento no espaço de 1 hora. É preciso avaliar porque podemos ter vaga só para um agregado constituído por 3 pessoas, uma mulher e 2 crianças, por exemplo. Se nós temos 18 agregados na fila, não é? Temos que fazer nós uma avaliação muito rápida, com parâmetros muito claros, de quem é que vai entrar e quem é que não vai conseguir ainda ter este apoio da casa-abrigo. A avaliação de risco é a primeira. Temos também a questão das vulnerabilidades acrescidas no que diz respeito às crianças. Nós ainda não focámos muito as crianças no contexto do acolhimento em casa-abrigo, mas vamos falar sobre esta preocupação destas pessoas que são apanhadas por tabela no meio desta grande viagem de lutas e de batalhas das suas mães. É depois, nesse primeiro contacto, portanto, há um primeiro contacto que é feito no centro de atendimento, ainda sem conhecimento nem por parte da mulher da zona geográfica das nossas casas-abrigo, porque por acaso temos 2 em diferentes zonas geográficas, o que nos permite, por vezes, também fazer essa articulação. E são 2 casas-abrigo com características muito distintas uma da outra. O que também nos facilita, quando há crianças mais pequeninas, se calhar uma casa-abrigo está mais adequada à resposta. Quando há crianças com necessidades educativas especiais, se calhar outra casa-abrigo está mais adaptada às exigências de uma mãe com crianças com necessidades educativas, com algum tipo de deficiência. Temos uma casa adaptada a pessoas com mobilidade reduzida,
outra que já tem outros desafios e internamente vamos ter que gerindo, e temos vindo a gerir desde 2001. Em 2001 começámos com a primeira casa-abrigo e depois em 2003 abrimos a segunda casa-abrigo, mas esta estrutura de rede nacional que nós temos hoje ainda não existia. A nossa rede nacional era muitas vezes a rede europeia, porque as mulheres não estavam em segurança em Portugal e nós tínhamos que articular com as nossas parceiras europeias outros locais que tinham já também casas-abrigo, tinham já procedimentos mais oleados na proteção das mulheres e das crianças e ainda hoje temos muitas mulheres que fizeram a sua vida noutros países que não em Portugal, porque Portugal não deu a resposta que ela e as suas crianças necessitavam. E nessa rede que fala, tenho mesmo de lhe perguntar, as casas são sempre disponibilizadas por associações? Ou seja, quem é que vai fazendo a gestão dessas casas e de onde é que vêm as verbas também? Porque lá ter estas vítimas e num funcionamento normal de uma casa, há água, há luz e há outras coisas. Há muita massa humana e técnicos, também já lá vamos, que trabalham lá dentro na criação do tal projeto de vida. Os financiamentos das estruturas da rede nacional não são todos os mesmos. Isto diz já muita coisa, não é? É diferente ser vítima de violência doméstica em Lisboa ou ser vítima de violência doméstica em Braga. E qual é que é a diferença? Às vezes tem a ver exatamente com esta exigência por parte das organizações da sociedade civil, por parte das organizações de apoio a vítimas, de prestar um serviço que acaba por ser um serviço público, não é? Nós somos especializadas em dar algo que o Estado reconhece que não tem capacidade para dar. É por isso que nos formamos, é por isso que investimos muito na nossa formação, é por isso que as técnicas da associação, e só posso falar por nós, não é? Reconhecem que as casas-abrigo têm de ter pessoal técnico altamente qualificado, têm que ter apoio jurídico com juristas que são especializadas na área da violência contra mulheres, têm de ter nas suas estruturas de atendimento e nas casas-abrigo psicólogas que vão fazendo também aqui uma viagem com estas mulheres e com estas crianças altamente especializadas na área da violência contra mulheres. Nós estamos a falar de violência de género. E isto é importante, não é? A violência doméstica não é um crime isolado. É um crime dentro de uma problemática que tem a ver com a discriminação das mulheres numa sociedade que é global, que não é nacional, que é mundial. Portanto, esta transferência e este apoio entre várias organizações que passa muito além fronteiras de Portugal é comum. E só pode ser assim porque as estratégias são mundiais, as estratégias são europeias, temos uma convenção que tem uma série de medidas que exigem do Estado uma atuação imediata e que são comuns a vários países. Estávamos precisamente a falar desse Estado, ou seja, é diferente. Nós temos casas-abrigo e estruturas de atendimento que têm protocolos e acordos com a Segurança Social. Temos depois casas-abrigo que têm estruturas de atendimento que pertencem a autarquias, a centros, a comunidades recreativas e a centros culturais e recreativos, a cooperativas, a Santa Casa da Misericórdia, a Cruz Vermelha Portuguesa, a Associação de Mulheres contra a Violência, uma organização não governamental. Há uma diversidade muito grande das entidades gestoras das casas-abrigo. Os seus financiamentos, temos casas-abrigo e projetos e estruturas de atendimento que são financiados pelos jogos sociais da Santa Casa da Misericórdia. E essa fatia é idêntica independentemente não Isso não é. Não é um problema no terreno. Ou seja, como diz, não permite que uma vítima, por exemplo, numa grande cidade possa ter um projeto de vida definido com técnicos de várias áreas e que num outro sítio do país isso não possa acontecer porque não há verba para pagar eventualmente esses técnicos. É aquilo que as mulheres nos contam. Sim.
porque muitas mulheres entram e saem das casas-abrigo até que chega o momento em que elas dizem: não, eu agora estou preparada e é agora o meu momento, não é? E é bom, ao contrário daquilo que as pessoas às vezes dizem, pensam. É muito bom as mulheres recorrerem aos serviços especializados que existem, porque cada vez que saem sempre mais fortes, mais fortalecidas, e é essa a nossa missão. É o fortalecimento e o empoderamento das mulheres e também daquelas crianças. E sabem a quem recorrer, e sabem que numa aflição há pessoas que podem protegê-la e que podem colocar em segurança as suas crianças. Mas se for desigual, não é? Como falávamos. Nós não podemos dizer que é igual. O que nós podemos dizer, e isso sim, é que tem havido um grande esforço em criar algumas medidas, alguns padrões, alguns indicadores, alguns princípios de atuação que devem e que são exigidos em qualquer serviço de apoio a uma vítima de violência doméstica. E sim, tem-se feito este grande percurso e há requisitos mínimos. Não é? Há requisitos mínimos a nível nacional e também há requisitos mínimos a nível europeu. E temos documentos já muito bem feitos, e um deles de 2008, que tem lá elencados todos os princípios base na intervenção a uma vítima, mulher ou criança, vítima de qualquer violência de género. Não é? Desde as casas-abrigo, os centros de acolhimento, os centros de emergência, os centros de atendimento, os centros de crise. Não falámos aqui da violência sexual, mas não temos acolhimentos, por exemplo, para vítimas de violência sexual. Temos agora o primeiro centro de crise, o que é muito bom, em colaboração com a Associação Quebrar o Silêncio. Mas não é, o financiamento não é igual para todas as organizações, o modelo de intervenção também não é igual em todas as organizações, porque a sua filosofia, o próprio estatuto de cada uma das organizações que tem casas-abrigo também é diferente, não é? Temos também estruturas da RENAV que são, para completar, que são financiadas também por projetos, por fundos comunitários. E isso faz com que estes fundos e estas candidaturas tenham uma duração muito pequenina. Que será a maioria, diria eu. Não é? Não é a maioria. Talvez seja a maioria. Isto implica um esforço por parte das equipas muito grande. Há sempre um trabalho que é completamente voluntário. Há um trabalho que é o trabalho de guerrilha. Nós estamos em guerra com um mundo. Não é? As mulheres têm que defender os seus direitos de uma forma muito assertiva, e com uma força que é muito idêntica àquela sobrevivência em contexto de guerra. E as vítimas de violência doméstica é isso que aprendem na convivência que vão tendo no dia-a-dia de sobrevivência a que estão sujeitas, não é? É por isso que é tão interessante ouvir as sobreviventes. É porque têm imensos instrumentos, não é? de sobrevivência que nos ensinam muito. E a ajuda depois entre pares. Eu acho que conviver numa casa-abrigo é também uma aprendizagem para as mulheres, porque vão ouvindo diferentes experiências e vão aprendendo muito. Os grupos de ajuda mútua também são momentos muito importantes de partilha, de aprendizagem, de pensamento, de reflexão, não é? Porque nesse processo tem, neste caso, o apoio psicológico, que é natural. Temos o apoio e que mais valências? Temos a informação jurídica, temos os grupos de ajuda mútua e temos um acompanhamento que é contínuo, com uma técnica que é a técnica de apoio à vítima, que tem toda a gestão do processo de autonomia da mulher. Portanto, ela é o centro. Ou seja, de uma casa futura, de procura de trabalho também nessa área? Da educação. Na associação, quando temos jovens em casa-abrigo entre os 15 e 16 anos, temos vindo a sentir a necessidade também expressa pelas mães de terem também esta técnica de acompanhamento individual, porque há muitas coisas na vida de uma jovem de 15, 16 anos que de repente se vê numa casa-abrigo.
e é trabalhado, e temos essa possibilidade, temos técnicas diferenciadas para cada jovem e mulher, e é aí, em conjunto, que a vida é reorganizada, as prioridades são definidas. É claro que a experiência é fundamental, a experiência da mulher sobre aquele agressor eu acho que é o ponto de partida. E sentir esta avaliação que as mulheres vão fazendo do comportamento daquele agressor, das estratégias que aquele agressor utiliza, até mesmo relativamente às crianças, e vamos caminhando, não é? Até porque na maioria regressam, embora estejam colocadas nessas casas fora da sua área de conforto, chamemos-lhe assim, na maioria elas querem sempre regressar a essa zona, outra vez, onde sempre viveram e onde tudo aconteceu, ou conseguem, depois de trabalhadas, escolher outra zona do país e, de facto, seguir a vida longe do núcleo familiar, não é? E da zona onde tudo aconteceu. Às vezes esse regresso à zona de origem prende-se muito com o suporte familiar que as pessoas têm. Há mulheres que não têm suporte familiar nenhum. E há outras que sim, que têm, que temporariamente esse suporte familiar também não é seguro, porque o agressor facilmente chega a essas pessoas, e as mulheres têm muito cuidado e manifestam muita preocupação em não colocar em risco outras pessoas da sua família, não é? Sejam os pais, sejam irmãos, os avós, às vezes quando ainda existem, porque nós temos mulheres muito jovens em casa-abrigo. Outras mulheres consideram que o afastamento é benéfico. E fazem a sua vida porque veem que as crianças também vão criando ali já uma estrutura sólida com aquela escola, com aquele desporto que começaram a praticar, e eu acho que é muito individual, é uma escolha muito única, e não podemos dizer que a maioria quer voltar. Se calhar a maioria desejaria ter tudo aquilo que lhe foi retirado, que são coisas diferentes, não é? Agora, fazem com apoio e com alguma estrutura, fazem um percurso de autonomia pleno, e muito bem, seja em que parte do mundo for. Falávamos agora, como há pouco sublinhámos também, a questão há sempre, ou numa grande maioria dos casos, há crianças. E falámos já da confidencialidade destes espaços. Perguntava também, em algum momento no processo judicial, mesmo estando acolhidas e a viver temporariamente nestes espaços, as crianças podem ficar obrigadas, não sei se é esta a palavra mais certa, a terem contacto com o agressor, o pai? Ou seja, que seja determinado esse contacto, mesmo elas estando nestas casas que se querem silenciosas e em segredo? Eu vou responder muito rapidamente e vou passar, a minha resposta é só uma palavra, e vou passar à doutora Fernanda, que acho que é a pessoa indicada para esclarecer estes contornos. Sim. Doutora Fernanda. Se deveria ser permitido o contacto, é isso que me está a perguntar? Se existe essa determinação da continuação do contacto. Há muitas situações judiciais que obrigam o contacto. Há muitas situações judiciais que determinam e obrigam, sob pena do cometimento de crime de desobediência, a divulgar o sítio da casa-abrigo e até a sugerir visitas acompanhadas pela técnica da casa-abrigo. E, portanto, o agressor deslocar-se à casa para fazer esse contacto com a criança? Ou obrigar a técnica da casa-abrigo a trazer a criança para visitar a criança, para ter as visitas acompanhadas noutro local. Existem muitas decisões desse tipo. Tendo em conta aquilo que temos estado a falar, quase que me arriscaria a concluir que não faz muito sentido. Pois não. Pois não faz muito sentido, não é? Se estamos num processo de violência doméstica, obrigar a criança a visitar o agressor, quer dizer, não passa pela cabeça. É contra todos os princípios, pronto. É contra todos os princípios.
E porquê é que isso continua a existir, tendo em conta que este tema também é cada vez mais versado nas formações dos magistrados, formação, infelizmente, dos juízes, portanto, na comunidade jurídica. Apesar de toda a formação que o SES dá, a formação contínua, infelizmente ainda continuamos a ter magistrados judiciais a insistir nesta tónica. Se não houver violência exercida diretamente sobre a criança, se for uma violência a que a criança está exposta, que é testemunha, entendem, voltando a, não sei se já passou o podcast que já fizemos, não é? Um agressor não é necessariamente um bom pai, um mau pai, não é? Portanto, continuamos a insistir nesta tónica, infelizmente. E, portanto, privilegia-se esse contacto, esse laço de pai e filhos. Infelizmente. E em relação às crianças, já nos explicou que vão à escola, convivem naturalmente com outras crianças que estejam também na casa-abrigo, e também haverá um trabalho emocional e psicológico naturalmente com esta mudança repentina de vida que tiveram. Sim. Para terem uma ideia da dimensão, trouxe só aqui os dados da Rede Nacional do último ano, de 2025. Em acolhimento, nós tivemos 2.585 crianças, só em 2025. Nas mais de 30 casas, na Rede Nacional. Das mais de 30 casas. Na Associação de Mulheres contra a Violência, desde 2001 a 2025, e é bom, estamos a fazer 25 anos de trabalho com esta estrutura de centro de atendimento e de casa-abrigo, com o primeiro acordo atípico de cooperação com a Segurança Social. Passaram por nós 759 crianças vítimas de violência e 679 mulheres. Ou seja, 54% do mundo das nossas casas-abrigo são crianças. Crianças que foram testemunhas de violência, crianças que foram espancadas, algumas, crianças que ouviram, crianças que viram, crianças que assistem ao sofrimento, à tristeza, à pressão, à angústia das suas mães. São estas que estão aqui. Estas são as que nós sabemos que temos para trabalhar. E tem ideia das idades? Ou seja, muitas vezes pensamos... Dos 0 aos 18. Sim. Portanto, até aos 18 é possível acompanharem as mães até estas casas? Sim, a partir dos 16 anos, as raparigas têm autonomia já para decidir sair daquela situação de violência. O sair não é a palavra indicada, é pedir apoio para a sua proteção e a sua segurança. E já aconteceu haver ali assim uma dinâmica familiar muito complicada. Muitas vezes as mães ainda não estão preparadas para interromper, não é? Este ciclo, porque normalmente os agressores nunca interrompem nada, não é? Portanto, é sempre aqui o ónus na mulher, é sempre uma decisão da mulher. E também por isso às vezes não se percebe porque é que não saem e são muito culpabilizadas quando não saem e responsabilizadas quando não saem, depois são responsabilizadas quando saem também. Portanto, é uma exigência a todos os níveis e uma desresponsabilização do ator do crime. E nós também não falamos nisso. A doutora Fernanda Alves acabou por dizer aqui que já no outro podcast se falou na questão dos agressores até serem bons pais. Um agressor não é bom pai, não é? O nosso património genético noutro ser humano não implica que nos dê um direito por si só, não é? O direito a ser pai, o direito a ser mãe implica proteger,
não é? E dar tudo aquilo que uma criança necessita para o seu desenvolvimento, não é? Dentro das suas possibilidades. É claro, se não podemos comer peixe todos os dias, vamos comendo carne à mistura. E às vezes não há dinheiro para tudo, mas há uma estrutura emocional que é equilibrada e que é entendida. As crianças entram numa casa-abrigo e é preciso trabalhar muito com elas logo à entrada, logo no primeiro dia. O que é isto e porquê é que eu estou aqui? Não é? E sabem responder. Tu sabes porquê é que estás aqui? Sei. E porquê? E a partir de que idade é que já conseguem dar essa resposta? Desde que falem. Não é? Os bebés não têm essa capacidade. As crianças, quando não escrevem, há muitas crianças que gostam muito de escrever, quando não escrevem, desenham, mas a comunicação verbal é algo que, quando é proporcionado à criança, acontece. As crianças vítimas de violência e as mulheres vítimas de violência têm algo, sempre foram muito condicionadas na sua comunicação. Não é? Porque não havia espaço, não é? Não há espaço, não há abertura para falar, seja daquilo que for, porque o medo é uma constante, nós nunca sabemos como é que o agressor vai chegar a casa. Não é? Portanto, proteger, é por isso que as mulheres rapidamente tratam das crianças e tentam colocá-las logo no quarto a descansar para evitar, dizem as senhoras, não é? Para evitar conflitos, porque nunca sei como é que chegava à casa, ou porque a carne estava mais salgada, ou porque o dia tinha supostamente corrido mal. Há sempre tudo é motivo. Eu lembro-me de uma episódios violentos. Lembro-me de uma jurista ter dito assim uma vez, há muito tempo, estávamos ainda a trabalhar a questão, o debate sobre a violência doméstica ser crime público. Portanto, isto já foi em 99. Dizer assim, os homens batem porque podem. Não há mais nenhuma razão, é só porque podem. Porque não há um sistema que proteja estas mulheres e que condene estes homens e que lhes diga não pode, não é? E isso ficou, já passaram muitos anos, não é? E agora, as crianças são talvez as principais, é o maior reflexo da violência contra as mulheres, passa muito por estas crianças, não é? Elas dão-nos sinais que já haviam antes, não é? Mas que as mulheres, pela sua própria forma de sobrevivência, vão sempre suportando. Estamos a falar de décadas e décadas de discriminação e desigualdade entre os homens e as mulheres, o papel das mulheres, o papel dos homens, uma sociedade sempre muito sexista, muito discriminatória, e as crianças vão tentando transformar tudo aquilo que veem em algo que consigam compreender, mas que a determinada altura é impossível compreender, porque não percebem como é que o pai faz sofrer tanto a mãe, o próprio movimento das crianças. Há crianças que protegem, sentem uma responsabilidade imensa de proteger os irmãos mais pequeninos, as irmãs, os irmãos, são aquelas crianças escudo, e isto aplica-se à violência doméstica, aplica-se ao abuso sexual também de crianças. Põem-se sempre à frente porque acham que é essa a sua responsabilidade. E as crianças não têm esta missão. A missão da criança é ser criança. É? Nós também estamos a exigir muito a estes seres humanos. E a casa-abrigo é de facto um trabalho incrível, poder estar com estes seres, são todos muito diferentes uns dos outros, mas é isso que dizem. E dizem logo, sei, porque o pai faz a mãe chorar, porque a mãe está sempre triste, porque o pai grita comigo, não é? Há muitas justificações, porque as crianças, apesar de internamente demorarem muito tempo a perceber que a violência não é a melhor forma de resolver as coisas, isso é o maior desafio da nossa sociedade, é a prevenção, é a educação muito básica
para uma forma não violenta de resolução da nossa vida. Porque nós olhamos para o mundo do desporto, onde até temos várias pessoas, vários rapazes, não é? Que podem ser até ídolos, mas vimos no ecrã de televisão a violência rápida, em que eu não quero falar aqui de nenhum desporto específico, mas em que o desporto se transforma. Até há alguns líderes, treinadores, que rapidamente se transformam. A resolução é sempre à base da violência. Portanto, quando e é isso transversal, não é? Falamos do desporto, falamos da política. Na política, é na escola, quando nós temos professores, educadores que ainda atam com uma guita meninos e meninas de 3 anos a uma cadeira. Há aqui um Mas esse diagnóstico está há muito feito, por mais que se vá falando e que alguns fenómenos sejam agora se calhar mais visíveis. E temos, ainda há pouco tempo tivemos o Razi, temos um primeiro-ministro muito preocupado com esta questão, entre outras, mas com esta questão da violência doméstica. Aquilo que pergunto é, no terreno, temos, por exemplo, esta vertente que está agora a sublinhar das crianças, porque se fala muito da mulher, mas a mulher não existe sozinha, há um núcleo de família. O que é que nós ainda não estamos a ver relativamente a estas que são as maiores frequentadoras, como há pouco sublinhou, das casas de abrigo? Eu acho que nós já não conseguimos chegar a tempo. Este desafio já partiu há muito tempo e nós não o agarramos. Portanto, nós estamos sempre numa luta contra algo que já aconteceu. Agora, é preciso encontrar aqui mecanismos de apoiar todas estas crianças de alguma maneira que não pode passar só por aquilo que tem vindo a acontecer no investimento em apoio psicológico, porque a determinada altura nós não vamos ter tantos técnicos de psicologia para apoiar a complexidade de desafios que é ser criança nos dias que correm. É por isso que é muito importante investir nas áreas da cultura, do desporto. É a responsabilidade coletiva de todos. De todos, a responsabilidade coletiva. E também responsabilizar o ator do crime. Eu acho que é muito importante haver uma responsabilidade. Aquilo que as mulheres querem, para além da sua proteção e da sua segurança, e de viver uma vida sem violência, e muitas vezes continuam a ter laços afetivos muito fortes com o pai das suas crianças, que é aquele agressor. E sentimos e dizem, eu só gostava que a violência parasse, porque eu escolhi este homem porque gostava dele, não é? E queria fazer esta vida com este parceiro. E agora estamos só a falar em relações heterossexuais, não é? Estamos a falar aqui, na maioria, não querendo descuidar todas as situações e todas as tipologias de violência doméstica, está bem? E de todo o tipo de família que existe. Nós estamos a falar aqui na família estereotipada, não é? É mais tradicional. Pai, mãe e filhos, mas não são só nestas famílias tradicionais que a violência acontece. É por isso que é cada vez mais um desafio também todas estas crianças irem sobrevivendo num mundo que é muito desafiante, num mundo em que os adultos às vezes se mantêm em silêncio quando as crianças pedem ajuda, e as crianças pedem ajuda de diferentes formas. E o silêncio não pode ser a resposta. E a resposta não sei, não há, não sabemos, e o que fazer e o que não fazer. Tem de haver medidas claras de apoio concreto numa dimensão que é transversal a todas as crianças de Portugal, da Europa. E, aliás, nós temos vários exemplos de vários países que têm... As crianças vão dando sinais, não é? Sempre. Desde pequenininhas. Sempre. Por todos, dão sinais na creche, dão sinais na escola, vão dando os sinais todos, não é? Sempre. Depois temos as várias entidades olhar para o lado, e pode ser que não, e às vezes só atuam quando depois é bem grave, não é? Mas por ser um ser com pouca força social,
Não diria isso. Eu penso que é mais por os profissionais não terem também capacidade de resposta. Os profissionais querem fazer tudo bem, mas também não têm. Mas, por exemplo, uma denúncia, ou estar atento a uma nódoa negra, ou uma criança que chora mais, que mostra um medo estranho. Estamos a falar de uma simples, aparentemente, uma simples denúncia. Denúncia. Às vezes até há medo em os profissionais denunciarem por não se sentirem apoiados também. Às vezes também acontece isso. Mas porque depois não se sentem protegidos, e para chegar também depois à proteção de quem trabalha com... Proteção dos técnicos também. Dos técnicos nas isso. casas de abrigo. Mas porque ainda há medo de se denunciar. Sim. Ainda há medo de denunciar, que até inclusive pelos profissionais. Medo do próprio agressor, que chegue e que desencadeie uma ação violenta, ou que tenha prejuízo no seu local de trabalho. Às vezes há chefias que não apoiam os técnicos, ou preferem evitar, ou preferem transformar aquilo noutra coisa que não a denúncia efetiva, né? Às vezes pela própria posição socioeconómica da pessoa, não é? Do agressor. Portanto, há muitos fatores aí que inibem, às vezes, muitos técnicos também que contactam com as crianças de fazerem a própria denúncia. Ainda há situações residuais disso. E no seu entendimento, o que é que falta ainda fazer por estas crianças? Ou seja, das que estamos aqui a falar, não é? E numa fase da vida são obrigadas e são atiradas para uma casa desconhecida, viverem com outras pessoas. Pois até todo um trabalho que tem que ser feito com as próprias crianças e com as próprias mães, não é? E focar no agressor, portanto, não focar nas vítimas, porque às vezes acontece que as vítimas têm estes sentimentos ambivalentes, não queria dizer isto, mas têm aqueles sentimentos ambivalentes, é o agressor, mas eu continuo a gostar dele e, portanto, não me quero separar. Há algumas situações em que a própria vítima não se quer separar, não é? Porque há vários fatores que estão aí a incentivar para essa situação a dependência emocional ou mesmo a dependência económica. Portanto, tudo isso contribui para que a vítima não tenha o seu projeto de autonomia e que dessa forma também proteja as suas crianças, não é? Portanto, o apoio é essencial a estas mulheres, o apoio psicológico é essencial, o mais precocemente possível na parte das crianças. Não sei se será por aqui. Não sei como é que poderemos prestar o apoio a estas crianças desde que logo sinalizadas. Uma criança que vai todos os dias para a escola e que ou não está com atenção suficiente, ou que está sempre inquieta, ou que está muito cansada e que dorme na escola, ou que tem algumas nódoas negras nos braços. O que fazer após a denúncia? Como é que se apoia esta criança? Qual é o processo que devemos ter para apoiar a criança? Não é? Tem que ser o mais precoce possível e um apoio efetivo. Não é? Não sei se temos condições técnicas ainda hoje em dia para fazer este apoio a estas crianças, ou como é que isto se está a processar na prática? Devíamos ter. E como é que é ainda isso não que temos se que pega no exigir. agressor e não é ele automaticamente a ser colocado numa casa de reabilitação? Eu estou a colocar o paradigma ao contrário. Ou sujeito a uma medida criminal. Mas é um agressor, é crime. Estamos a falar de crime, não é? Portanto, o agressor tem que ser sujeito a um processo criminal e ser acusado e ser condenado, ser julgado, ser condenado, de acordo com as regras processuais, não é? O tónus tem que ser no agressor, não é? Porque a casa continua a ficar, na sua grande maioria das vezes, como o seu espaço do agressor. E famílias sem qualquer acompanhamento, também é importante refletir sobre isso. Isso também. Há famílias que são vítimas de violência há muitas gerações. E ninguém cuida destas famílias. Sim. Há mulheres que foram vítimas de violência doméstica por parte dos seus pais desde que nasceram. Ninguém nunca cuidou delas. Ninguém nunca prestou o apoio que estas famílias necessitam. Quando nós ouvimos a responsabilidade da educação das crianças é do pai, é da mãe, a prevenção também se faz em casa, sim, é verdade, mas como? Como? Se os pais não sabem é que a violência como fazer, normalizada, não é? Tem vindo a ser normalizada nessas próprias famílias, inclusive nas famílias dos agressores.
Temos em que que o próprio agressor também foi vítima, muitas vezes, violência da própria família. Portanto, temos ciclos repetidos de violência que não se conseguem quebrar. Portanto, isto, em algum ponto, temos que começar a tentar quebrar este ciclo, não é? A denúncia é importante fazê-la também em segurança, em consciência, e muitas vezes as mulheres demoram esse tempo porque percebem que não é seguro. Também é importante mencionar isto. As mulheres não são vítimas passivas numa situação de violência. Elas vão criando sempre mecanismos de se protegerem e de sobreviverem. E há um momento em que sentem, sim, é seguro agora eu avançar para um passo mais à frente. E muitas vezes avançam e aquilo que acontece é o sistema não responder à medida das necessidades. E as mulheres não veem outra alternativa senão recuar. E às vezes recuam já sem as suas crianças. Porque o sistema, Exatamente. a única forma de proteger as crianças é retirar retirá-las. as crianças das suas mães, vítimas de violência doméstica e que só pediram apoio porque precisavam de proteção e de segurança para elas e para as suas filhas. E para as suas crianças, para as suas filhas e para os seus filhos. Mas aí o que é que O falha apoio para esse resumido núcleo não, foi não um ponto continuar muito junto? importante. Ao longo da minha, desculpe interrompê-la agora, ao longo da minha prática, deparei-me com várias situações em que as crianças acabaram por ser retiradas e a mulher apresentou queixa porque as crianças iriam ser retiradas e pelas CPCJs, não é? Porque era a única forma de proteger as crianças, era retirar as crianças do agregado. E estas mulheres não foram apoiadas previamente ou concorrentemente. E muitas vezes as vítimas foram para casa-abrigo porque era a única forma de proteger as crianças E poder continuar a estar com os filhos. e continuar a estar com os filhos. E continuar a estar com os filhos. Porque haveria outras formas ou outras alternativas de fazer o apoio destas mulheres e destas crianças, que não colocá-las em casa-abrigo. Mas também por falha das próprias estruturas de apoio, se optou, neste caso, às vezes, pela solução mais simples, que é colocar as vítimas em casa-abrigo com as crianças. Isso também não é adequado, penso eu. Não é? Mas depois não há pouco também falava que é este último reduto, ou nesta fase, as casas-abrigo também são finitas, não é? É o que diz, pode-se partilhar mais um quarto, mas não São chegam finitas para as e não 18 que são a estão na lista à resposta. espera, não é? Sim, a casa-abrigo não é a resposta para a violência contra as mulheres. A casa-abrigo é apenas uma estrutura que deverá ser disponibilizada quando as situações de alto risco assim o carecem. Os direitos humanos têm que ser pensados desde o nascimento de qualquer pessoa, porque nós já fomos crianças, não é? E também fomos vítimas de várias formas de violência. Há aqui uma coisa muito importante que as mulheres nos têm partilhado, e nós também não podemos fazer mais do que ampliar a voz das sobreviventes com quem trabalhamos já há 33 anos. O sentimento de justiça também é muito importante. Não é indemnizações, não é uma casa bonita, nem é a casa que tinham antes, é o sentir justiça. Sim. Sentir justiça, e sentir justiça implica acreditarem naquilo que as mulheres estão a viver, ouvirem e sentir-se parte também de todo este processo. E muitas vezes as mulheres não se sentem parte do processo. Assinam coisas sem perceber o que está a assinar. É tudo tão rápido, é tudo tão exigente, e o sistema está montado também dessa maneira. Portanto, é importante, e volto aqui a referir, nós estamos a falar de situações que têm apoio de organizações especializadas, porque há muitas mulheres que não têm este apoio e cuja exigência é muito superior.
e vão partilhando experiências diferentes nestes diferentes domínios. Isto no que diz respeito às mulheres. As crianças têm que ter todos os seus direitos assegurados em todas as suas frentes e por todos os adultos que existem ao redor delas. Não é? Desde a família, a comunidade, e vamos abrindo, até que o Estado é aqui o grande responsável na proteção destas crianças. Portanto, todas estas situações de abuso sexual, online, offline, que têm vindo a ser uma preocupação a vários níveis. As Nações Unidas estão preocupadas, nós temos equipas especializadas a nível da Europa com a Interpol, aquelas polícias todas muito especializadas nestas áreas do crime. Está tudo dito, está tudo feito já há muito tempo. E nós continuamos em primeira e o carro já vai em sexta. Portanto, nós temos que ter medidas públicas muito assertivas na defesa dos direitos das crianças que são, como aquele clichê, que são o futuro, são mesmo. E as mulheres que nós temos agora no presente foram crianças há 18 anos atrás, muitas delas. 18 anos não é nada. E o que é que se fez por elas? E recentrando aqui o nosso tema já nesta fase final, a esse estado existe também um melhor uso daquilo que é o conceito da casa-abrigo? Também um melhor uso do que é o conceito e do que é o objetivo e finalidade de uma casa-abrigo, do que é o objetivo e finalidade de uma estrutura de acolhimento de emergência, e encontrar formas alternativas para mulheres que não necessitam da casa-abrigo. Porque emergência é isso mesmo também, não é, doutora Fernanda? É um limite extremo, não uma emergência perante a ausência de resposta. A resposta tem que existir e ser rápida e pronta. Em emergência falamos de 72 horas. E em 72 horas é o suficiente para se aplicar uma medida de coação a um agressor, quiçá nos casos de risco elevado, a prisão preventiva. Portanto, a emergência destina-se nas 62 horas a garantir a segurança das mulheres e das crianças para permitir que o aparelho judiciário atue na aplicação de medidas de coação ao agressor. E depois, se entrarem em campo as estruturas de apoio para definir o projeto de vida e de proteção da segurança, o plano de segurança da mulher e das crianças, com apoios habitacionais, económicos e sociais. Portanto, é isso que se pretende. Claro que haverá situações em que é necessário mesmo a intervenção da casa-abrigo. Portanto, cada vítima é uma vítima e o fato é feito à sua medida. Portanto, nem tanto à terra, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Portanto, há situações que são necessárias as senhoras, as vítimas, mulheres e crianças irem para a casa-abrigo. Portanto, é aí que se deve investir. Portanto, agora, também falámos há pouco no financiamento. O financiamento também tem que ser um financiamento estável e duradouro e não ser feito à base de projetos curtos, 2 anos, 3 anos para um projeto financiado com fundos comunitários e depois cessa o financiamento, depois as instituições têm que procurar fazer novos projetos, sujeitar a nova aprovação de novo orçamento, e, entretanto perdem-se técnicos que vivem numa situação de instabilidade, stress profissional. É também necessário que o Estado veja isto como um investimento, não como um custo. Portanto, talvez mudar o sistema de financiamento, passar a ser pelo orçamento do Estado, seria o melhor, mas pronto, isso é uma outra discussão. Seria outra discussão. E muito esta temática também ainda nos trará nos próximos episódios. Muito, muito obrigada. Na próxima semana trazemos um novo tema, ao romper o silêncio. Ajude-nos a partilhar este conteúdo.